Olá pessoal, tudo bem? Meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Vamos agora ao sétimo tema da série sobre o direito civil e os impactos da pandemia do novo coronavírus. E agora eu vou abordar o assunto que mais tem sido objeto de mensagens recebidas por mim, enviadas pelos meus seguidores. E nesse sentido, inclusive, gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento pelo carinho das manifestações de vocês. Resumidamente, a dúvida é a seguinte: algo que se possa fazer em contratos de locação residencial, em casos em que o locatário sofreu impacto econômico negativo decorrente da pandemia? Primeiramente, pessoal, para a gente poder começar a examinar essa questão, eu gostaria de deixar aqui registrado que nós faremos uma análise em abstrato. Em todo caso real, é necessário se levar em conta toda e qualquer circunstância envolvendo o locador, envolvendo o locatário, envolvendo o imóvel e tudo mais que seja relevante para aquele contrato. A nossa discussão aqui se dará em abstrato. A dúvida, eu imagino, me foi enviada em virtude do primeiro texto, e do primeiro vídeo gerados em virtude da pandemia, em que eu tratei dos assuntos da teoria da imprevisão e da teoria da onerosidade excessiva. E por isso, então, muitas pessoas me perguntaram se essas teorias também poderiam ser aplicadas para resolver esse problema, em abstrato aqui, de pessoas que sofreram, de locatários especificamente, que sofreram impacto econômico negativo. Bem, resumidamente, a resposta é não. Não é possível aplicar a essas situações as soluções decorrentes da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. Mas eu gostaria de te pedir para não parar de assistir ao vídeo agora, porque a gente vai chegar a uma outra solução. Deixa eu só explicar para vocês por que há a teoria da imprevisão e por que a teoria da onerosidade excessiva não se aplicam nesse caso especificamente. É pelo seguinte: essas teorias dependem de um pressuposto que corresponde ao desequilíbrio contratual decorrente daquelas circunstâncias imprevisíveis, que então alteraram a situação fática do momento da contratação em comparação com a situação fática do momento do cumprimento daquela obrigação específica. Isso não ocorreu aqui. A gente está discutindo nesse vídeo contratos de locação residencial. Então, qual é o equilíbrio contratual que a gente tem que verificar se existe? Ora, o locador se obrigou a ceder o uso de um imóvel ao locatário. Em contrapartida, o locatário se obrigou a remunerar esse uso pagando aluguéis. É preciso então verificar se o valor de aluguel ajustado corresponde ao uso, que foi cedido para aquele contrato. Isso, pessoal, não se alterou em virtude da pandemia do novo coronavírus nos casos de locação residencial, em que o locatário continua normalmente utilizando o imóvel alugado para a sua residência e possivelmente também da sua família. O que se alterou ali foi uma circunstância particular, subjetiva do locatário, que é externa ao contrato e que por isso não causa desequilíbrio, ainda que em um outro sentido, que não o sentido da teoria da onerosidade excessiva, a gente possa dizer que pagar o aluguel se tornou extremamente oneroso, extremamente penoso para o locatário. Mas não é esse o sentido da teoria da onerosidade excessiva, que se refere às circunstâncias internas do contrato, ao equilíbrio contratual. Por isso, então, essas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva não resolvem esse problema. Mas há sim, me parece, uma solução, que eu diria que vai se aplicar na maior parte dos casos. Por quê? Porque eu estou imaginando que o que vai acontecer na maior parte dos casos, em virtude desse impacto econômico negativo sofrido pelo locatário, é que ele não vai ter condição de pagar o aluguel. Ao não pagar o aluguel, vai então surgir uma situação de inadimplemento daquela obrigação. Uma situação, portanto, que é extremamente desvantajosa para o locador e para o locatário. Qual é a via, então, para evitar que essa situação ocorra e que o problema se torne uma bola de neve? A solução, me parece, está na ferramenta jurídica obrigacional da novação. Especificamente aqui, a novação objetiva, que vai permitir uma nova negociação entre aqueles sujeitos, especificamente entre aquele locador e aquele locatário, para que eles celebrem uma nova obrigação, aqui especificamente com relação ao aluguel,
portanto, substituindo o valor do aluguel, extinguindo a obrigação de pagar o aluguel anterior por aquele determinado valor previamente ajustado e substituindo aquela obrigação por uma nova, que vai ser agora estabelecida com o novo valor que eles agora negociaram. Tecnicamente, essa é a novação objetiva. E numa linguagem leiga, o que os sujeitos fizeram foi simplesmente negociar um novo valor para o aluguel. Isso, inclusive, é permitido expressamente pela lei de locação. Com isso, então, você vai, ainda que temporariamente, tudo vai depender da negociação, facilitar aquela situação, tanto do ponto de vista do locatário, que vai conseguir então pagar aquele aluguel, quanto até mesmo do ponto de vista do locador, que vai evitar uma situação de inadimplemento, né, que chegaria por fim até a uma resolução do contrato, né, por inadimplemento especificamente. Certamente, essa solução do inadimplemento é a pior, tanto para locador quanto para locatário. Então, a via da negociação para que haja uma novação objetiva, especificamente para que se altere o valor ajustado do aluguel, me parece, então, ser a melhor via para resolver esse tipo de situação. Só uma última consideração, por favor, pessoal, ao final. Enquanto a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva têm aplicação no campo da interferência do Estado nas relações privadas, o que quer dizer então que ali você vai a juízo e pede ao juiz que interfira naquela situação, a novação se dá no campo da autonomia privada. Então ali você não irá a juízo pedir o que quer que seja, você vai ter que procurar o outro sujeito contratual. Então aqui a gente está pensando, o locatário vai procurar o locador e vocês vão conversar, vocês vão negociar com toda a liberdade, não sendo necessário sequer pedir homologação do juiz. Então, com isso, você provavelmente vai conseguir resolver essa situação, ou pelo menos melhorar a situação, que é naturalmente ruim para todos, enquanto perdurar a pandemia. Eu espero ter ajudado, pessoal. Até o próximo assunto e, por enquanto, um grande abraço virtual para vocês.